Olá, sejam todos bem-vindos ao Caixa Preta, esse programa que é feito por pessoas e para pessoas que amam cinema. Eu sou Vanessa Prieto, sou cineasta, atriz, roteirista e coordenadora dos cursos técnicos da IC. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, ela que é a diretora de elencos de filmes muito importantes para a história do cinema, como O Lobo Atrás da Porta, Pedágio, Encarnação do Demônio, além de ser roteirista, diretora, também minha amiga, cineasta formada, Alessandra Tozzi. Obrigada, Lê, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui, gravando esse Caixa Preta, para a gente falar sobre essa arte que a gente ama tanto, que é o cinema. Primeiro, obrigada a você. Estava com saudades de vir nessa escola. Também. Saudades de bater um papo sobre uma coisa que nos uniu, que foi o audiovisual. Com certeza. Na nossa história, e acho que de todos nós, né, o amor pelo cinema fez com que a gente se agrupasse nesse Brasil lindo. Então, eu vou ler um pouco sobre a Alessandra e quem quiser saber mais sobre toda a filmografia dela, a gente vai ter na descrição do vídeo o release, o currículo completo de todos os trabalhos da Alessandra. Então, Alessandra Tozzi é formada em cinema pela FAAP, cursou graduação de filosofia na USP, pós-graduação em estética da arte pela PUC, pós-graduação em roteiro audiovisual pelo Senac São Paulo, cursos de especialização de roteiro na ACE TV Cuba e direção teatral. Desde a adolescência se dedica aos estudos do audiovisual, tendo trabalhado em diversas produtoras e funções. Atualmente exerce a função de diretora, roteirista e diretora de elenco. Parabéns pela sua história, Alessandra. É muito bom estar aqui. E para a gente começar do começo, né, a gente sempre gosta de pedir para o nosso convidado contar onde tudo começou. E achei fofo você falar que o cinema nos uniu, porque quando eu cheguei em São Paulo para ser atriz, o primeiro teste de elenco que eu peguei o meu DVD book para levar, assim, para tentar ser atriz de um filme, a Alessandra Tozzi era a diretora de elenco, na época a gente dizia produtora de elenco, e eu fui levar um endereço e deixei no porteiro e era para ela. Então é muito engraçado hoje a gente está aqui tantos anos depois, te entrevistando, enfim, vários formatos dos nossos encontros pela vida, né? Então conta um pouco para a gente, você Piracicaba, né? Pirassununga. Não, eu sou de São Paulo. São Paulo, mas no interior tinha... Minha mãe é de Pirassununga. Sua mãe é de Pirassununga, então é isso. Tem um sempre vínculo com o interior. Eu achei que você tivesse nascido lá e vindo para São Paulo. Não, nasci aqui em São Paulo, no Hospital Sorocabana, aqui na Lapa. E como começa a Alessandra artista, para não dizer só cineasta, porque... Eu estudei num colégio muito alternativo aqui em São Paulo, construtivista, que é o Colégio Friburgo. Foi o único colégio que eu estudei na vida, do Jardim 2 ao terceiro colegial, porque minha mãe pulou o Jardim 1. E aí era um colégio que tinha, na verdade, uma abertura para várias outras matérias, a não ser as grades obrigatórias, né? Então, desde muito cedo, a gente tinha acesso a coisas tipo fazer horta, cuidar de animais, várias coisas alternativas. E aí eu tinha aula de música, artes plásticas e teatro do Jardim 1 ao terceiro colegial. Assim, isso fazia parte do currículo. Então, automaticamente, muitas das pessoas que estudaram nessa escola foram para esse viés das artes, assim. E quando eu estava com 14 anos, mais ou menos, era obrigado a entrar no primeiro colegial, que aí é a minha fase adolescente, que eu digo que eu comecei a estudar cinema desde muito cedo, era obrigado a escolher entre informática, vídeo, cinema e teatro. Num primeiro momento, eu quis escolher para ir para o teatro, só que aí a escola não deixou, porque eu já fazia parte de um grupo de teatro da escola. E aí eu falei, nossa, informática jamais vou ficar na frente de um computador na minha vida, porque na nossa época de adolescência não tinha essa previsão de que ficaríamos no computador o tempo inteiro. Que teríamos um computador no nosso bolso, exatamente, né? Assim, né? Na verdade nem tinha celular, não. Né? Então era outro tipo de visão de mundo, assim. Então eu fui estudar vídeo e cinema e me apaixonei, e na verdade tinham, sei lá, 4 pessoas nessa turma de vídeo e cinema, eram pouquíssimos alunos. A maioria foi para informática mesmo, e alguns para o teatro.
Então, a gente continuava montando peças de teatro, eu fazendo a função de atriz, né, na escola. Eu não sabia disso do seu passado. Sim. Muito bom saber. Sim, tive essa Vou te colocar pra atuar. Não. Tive essa experiência com atuação, mas desde muito cedo eu percebi que eu ficava um pouco agoniada com as pessoas olhando pra minha cara. Então, eu fazia bem e eu tinha essa vontade. A gente tinha um grupo de teatro até feminista, assim, pra época. Foi super revolucionário, porque era um grupo, acho que com 10 ou 12 meninas da mesma idade e que a gente se uniu para contar coisas do nosso dia a dia. E a gente escreveu uma peça de teatro sobre a nossa rotina do dia a dia, que foi super bonito e todo mundo atuava, sabe? Que linda. E foi muito legal essa experiência toda. Mas eu tinha crises de ansiedade absurdas atrás da coxia. Para mim era um negócio que era assim, quase que faltava o ar, entendeu? Então eu falava, não vou dar conta disso. Não era confortável, sabe? Eu fazia direitinho, conseguia entregar. Mas não tinha prazer. Mas, exato, faltava aquele negócio de falar, não, estou me realizando, não, entendeu? Eu tô sendo torturada, alguém me salva. Era tipo isso, assim, eu vou morrer. Acaba logo que eu vou morrer, vou ter um ataque cardíaco, meu ar vai faltar. Ai, que ótimo. Não é o caso. E aí, quando eu descobri a parte de trás disso, que é essa parte de criação e essa parte de concepção, de direção, de produção, me foi mais confortável. E aí eu falei, agora isso aqui faz sentido. Então, comecei a estudar desde muito cedo e nunca parei. Então, a gente fez o curso, a parte do primeiro ano lá na escola, que era obrigatório fazer, de vídeo cinema. Aí, no segundo ano, que era o segundo colegial, em teoria não teria, mas a gente implorou para a coordenação para que esse curso continuasse. Então, a gente continuou estudando mais um ano. E aí, no terceiro colegial, eu já tinha certeza absoluta que era isso que eu ia prestar para o vestibular e que era isso que eu queria fazer da vida, para a frustração dos meus pais, que adorariam que eu tivesse sido médica, advogada ou qualquer coisa do gênero, assim. Tem um lado, hoje em dia, um pouco mais crítico, que eu olho e falo, bom, se eu tivesse estudado para medicina e direito, a gente tem uma vida um pouco mais estável, né? Imagino eu, pelos colegas que foram para essas áreas, assim, enquanto a área cultural do Brasil coloca a gente numa instabilidade o tempo inteiro, né? Toda hora a gente fala, não sei como eu vou pagar as contas, não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que vai ser de mim, não sei, vou desistir, não vou desistir. Então, essa angústia, não na frente das coxias, existe de uma outra forma, assim. Mas eu acho que eu não seria 100% feliz, assim. Não tem como, assim, ainda tem um pouco de aflição de seringas e sangue, acho que eu ia sofrer, meu lado humano fala muito mais alto, eu ia sofrer se perdesse um paciente, então realmente acho que eu fui para o lugar certo e de realização pessoal e também de entender a função da cultura e da arte num lugar social de que tem questionamentos a serem feitos por uma sociedade, assim, então eu acho que esse encontro para mim foi mais importante. E aí imediatamente fui prestar vestibular por conselho, inclusive, de cineastas mais experientes que eu já conhecia nessa época. Muitos deles me recomendaram estudar uma base teórica mais profunda do que a própria faculdade de cinema em si. Então, isso foi uma das justificativas de ter ido fazer filosofia na USP, não só porque também sou filha, meu pai fez filosofia, né, também, então tem essa herança do questionamento, do questionamento do pensamento, né? Sim. Ou seja, de pensar o pensamento, na verdade. Sim. E aí essas duas coisas me uniram num lugar mais profundo do entendimento da arte, assim. E aí, de lá para cá, nunca parei, assim. Eu comecei a trabalhar logo que eu já estava nos últimos anos da faculdade. E passei por diversas funções no audiovisual. Mas você fez 2 faculdades ao mesmo tempo? Você fez a FAP? Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu entrei primeiro na FAP, aí titubeei um pouco ali com a carga horária da USP, que é mais pesada, mas prestei vestibular e entrei depois na filosofia. E aí fui fazendo as 2 ao mesmo tempo, foi uma loucura. Porque tinha uma época da vida que eu fazia FAP de manhã, trabalhava numa produtora à tarde fazendo estágio, à noite ia para a USP e no final de semana eu fazia parte de um projeto sociocultural em favelas da periferia de São Paulo,
Então, assim, eu não tinha muito vida, assim. Que horário que você tomava banho, lavava o cabelo? Nos 10 minutos que sobrava de uma coisa para outra, assim. Mas era bem pesado, mas foi muito interessante. Hoje em dia não faria isso de forma nenhuma. Chama juventude. Chama juventude, chama. Sim. Chama energia, né? Que você fala, nossa, tem um pique. E eu não dirigia, tinha medo de dirigir, então eu não pegava carro, imagina, era uma loucura. E morava em Interlagos, ou seja... Nossa, era bem maluco. Que loucura. E a primeira produtora que você trabalhou na sua vida? A primeira produtora que eu trabalhei foi uma produtora argentina chamada Quatro Cabeças, que metade da FAAP, da minha geração, trabalhou lá e a gente fazia programas de TV, um programa gravado e um programa ao vivo. Que legal. Era um programa ao vivo, tipo, de jogos, de quiz, assim, e tal. Uma pegada meio MTV, assim? Nem tinha, assim, muito pegada MTV naquela época, na verdade. Mas os programas passavam na TV Bandeirantes. Um chamava Surpresa e Meia, que era esse ao vivo, e o outro, que eram com crianças. Era uma loucura, assim. A gente tinha que já fazer teste de elenco com crianças. Foi aí que começou. Foi assim que você descobriu pessoas. Não foi exatamente quando eu descobri, mas agora quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, já me colocaram nesse lugar, assim... que era de encontrar crianças que fossem, tipo, Maísas, mas não que a Maísa existisse naquela época, mas, enfim, que tivesse essa espontaneidade de falar e entrevistar e tal. E era uma loucura, porque colocavam as crianças em cadeiras muito altas e as crianças ficavam meio agoniadas com medo de cair daquelas cadeiras, assim. Tadinho. E a gente selecionava essas crianças para elas fazerem entrevistas com pessoas outras, assim, e esse programa era gravado. E aí eu fiquei, acho que uns 6 meses por lá. Depois disso, eu imediatamente saí de lá e fui fazer o primeiro longa-metragem como assistente de produção de elenco na época, que era o longa do Carlão Reichenbach, que é o Aurélia. Eu acho que foi chamava Garotas do ABC. Chamava Aurélia, depois virou Garotas do ABC. Acho que foi esse filme que eu entreguei um DVD book na porta da sua casa. E aí trabalhei no Garotas do ABC, né, com a 19, com o Carlão Amado. E depois do Garotas, saí da 19, né, que era um freela, saí e imediatamente fui para a Gulani. E aí esse processo da Gulani, que durou grande parte da minha vida, foi um processo de entrar como assistente de produção, então, ou seja, outra função completamente diferente da que eu tinha feito. E aí na Gulani eu experimentei outras funções, me deram essa possibilidade, né? Porque a produtora na época era super pequenininha, eram tipo 2 salas, junto com o birô de criação da Débora Ivanov e tal. Então eu era meio assistente de tudo, fazia meio que tudo, só tinha eu de assistente. Então, é aquela época que você fala, bom, estou fazendo tudo, mas hoje em dia eu olho e falo, eu tive a oportunidade também de aprender tudo muito, numa potência muito maior, porque eu estava do lado daquelas pessoas que hoje em dia são os grandes produtores do audiovisual brasileiro. Então, tive a chance de sentar do lado e eles me ensinarem tete a tete como a coisa funciona. E construir junto, né? Acho que começar junto e construir junto. Isso é muito legal. E aí fiquei lá um tempão como assistente de produção, aí de lá, em alguns filmes eu podia exercer outras funções, então fiz direção de produção, fiz assistência de direção, fiz captação, fiz assistência de executiva, fui experimentando tudo isso, até que eu falei, nossa, isso tudo de produção é muito pesado, né? Assim, eu ficava realmente tensa também, não dormia. Toda vez que alguma coisa me dá muita agonia, eu dou uma certa fugida. E aí fui para o elenco. Para voltar para o elenco, numa conversa muito com o Caio Gulani sobre isso. E aí voltei para o elenco e aí fui fazer a minha primeira direção de elenco, que foi no Encarnação do Demônio. Que eu também fiz teste. Que você também fez teste. Eu fiquei até a fase final. Eu ia estar em cima, não sei se tinha mais gente, mas eu fiz a cena com o Mujica. Das 7 noivas. Eu fiz o teste com ele, passando a unha na minha barriga. De biquíni, porque a cena tinha uma coisa de nu, sexual, enfim, garotinhas. E aí eu tive essa experiência de ter feito um teste pra você com o próprio Mujica, que acho que foi eram as últimas meninas. Não peguei, Thaís me pegou.
tudo bem, posso viver com isso. E aí depois, muitos anos depois, tive a chance de fazer uma série sobre o Zé do Caixão, porque eu sentia que eu tinha alguma coisa que eu tinha que viver com o Mujica, sabe? Sei. E aí eu fiquei muito honrada de participar da série do Zé do Caixão, que é sobre ele, né? Porque eu também amo o terror e sempre fiz muito filme de terror como atriz, assim, faculdade e tal. Sempre me diverti muito. Aí de lá pra cá eu não parei de fazer direção de elenco, na verdade, com alguns intervalos de algumas coisas. Então, alguns intervalos de roteiro em alguns projetos, alguns intervalos de direção de produção em outros e tal, até que depois firmou em fazer só direção de elenco, que aí eu acho que eu experimentei praticamente tudo. Quando eu paro para pensar se tem algum diretor brasileiro que eu gostaria de trabalhar, talvez falte um ou dois, assim, e alguns estrangeiros, mas eu acho que dentro da função em si eu explorei muitas possibilidades. Sim. Até que eu olhei e falei, nossa, eu estudei muito, eu acho que eu preciso também me dedicar aos meus projetos. Então, nos últimos anos, eu tenho começado a me dedicar aos roteiros dos meus filmes e começado a dirigir, e aqui estou. E aqui está. Eu quero voltar só um pouquinho ainda na fase de direção de elenco e daqui a pouco começar a falar da Alessandra, roteirista, diretora, que muito me orgulha. Mas queria mas queria... eu não sei, queria registrar, talvez, aqui nesse programa, que tem uma coisa muito especial no seu toque, no seu olhar para a direção, porque quando a gente para pensar assim, nos filmes mais incríveis, eu acho que do nosso cinema nacional, sempre tem seu nome lá na direção de elenco, sabe? E normalmente revelando pessoas, assim. E é óbvio que isso tem a ver com a sua pesquisa, com a sua sensibilidade, de encontrar no meio da multidão essas almas, essas identidades, esse ser humano ali, né? Que você está escondido num personagem que você está procurando. Um personagem escondido nesse ser humano. O que você acha que tem, assim? De onde você acha que vem essa sua sensibilidade para encontrar, para fazer esse casting? Porque isso é um talento muito grande, porque não é uma sorte, né? Você poderia ter sido uma sorte num primeiro que você fez e foi incrível, mas depois é uma sequência de filmes que você também monta os castings com as pessoas conhecidas, mas também revela muitas pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, sobre esse lançar pessoas como Christian, enfim, todas as pessoas que você descobriu de alguma forma, se você puder. Eu acho que não tem assim, toda vez que a gente vai falar sobre essa função, tem sempre uma mágica envolvida, né? Uma coisa meio misteriosa, assim. E eu acho que não é, assim. Eu acho, na verdade, que tem um lugar técnico mesmo, assim, e que as pessoas trabalham um pouco. Eu acho, na verdade, muito triste a maioria das pessoas que exercem essa função de direção de elenco não terem se aprofundado tecnicamente ou ter estudado, roteiro. Na verdade. Não sei nem se só roteiro, mas estudado um pouco do pensamento humano, né, de comportamento humano, ou seja, estudado um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, e até da filosofia, que é essa coisa de estudar um pouco o pensamento. Porque o ser humano, assim, existe numa variação gigantesca. A gente tem, sei lá quantas pessoas tem no mundo, mas, assim, essa quantidade de pessoas que tem no mundo são as quantidades de personagens que existem no mundo. E não existem pessoas iguais. Essa é a verdade. Cada um é individual e particular. Então, você precisa aprofundar um pouco. Quer tossir? Tossi aqui. Engasguei com água, perdão. Imagina. Então, você precisa olhar isso com um pouco mais de cuidado, sabe? Então, acho que, no primeiro momento, tem um lugar do meu cuidado e o meu respeito pelo ser humano. Isso é o carro-chefe. Isso é o primeiro lugar que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração. Estou lidando com uma arte humana. Então, para eu lidar com essa arte humana, eu tenho que ter um respeito muito grande pela vida do outro. Isso é condição sine qua non, sabe? Não se tira essa condição. Então, quando você percebe o outro, não só pelo exercício da empatia, mas pela possibilidade de você encontrar outros universos, outros mundos, outros olhares, faz com que você reconheça personagens nas suas maiores instâncias, com maiores profundidades, assim, nas variações possíveis. Então, eu parto muito desse lugar. E aí, o roteiro é essa segunda ordem, né? Esse segundo caminho de ordem, assim,
que, claro, ter estudado roteiro me fez aprofundar também o entendimento de o que eu quero do personagem. Então, qual é o caminho que esse personagem percorre dentro da história. Então, a Bíblia, na minha cabeça, em termos de ordem, é o roteiro, né? Então, às vezes, a gente não tem lá uma descrição de personagem detalhada, assim, fulano, 24 anos, mora em tal lugar, ou é assim fisicamente, ou tem tal personalidade, o passado, etc. Mas as ações que ele tem dentro do roteiro me dizem quem eles são, ou seja, a maneira que ele se relaciona com outras pessoas, a maneira que ele se relaciona com ele mesmo dentro de casa, o tipo de roupa que ele veste, como ele reage às como situações. que ele age, exatamente, reage às situações e tudo mais. Isso vai me dando essas características, um pouco de personalidade dessas pessoas. É claro que num âmbito maior da psicologia você pode colocar as pessoas em caixinhas de comportamento, mas quando você vai fazendo uma anamnese mais profunda, você vai encontrando esses detalhes. Então, eu gosto realmente do entendimento dessa vida humana. Assim. Eu gosto de conhecer as pessoas. Isso faz com que eu tenha um prazer em exercer essa função. Então, para mim, não é qualquer um vale qualquer coisa. Sabe? Não tem tu, vai tu mesmo. Não, tem um pensamento, um exercício de pensamento sobre. Então, quando eu tenho o roteiro muito decupado e essa anamnese do personagem muito feita, aí eu vou partir para a busca dos atores. Eu não faço o contrário, que eu sei que a maioria das pessoas fazem, ou seja, eu parto dos nomes dos atores para encaixar nos personagens, porque daí me parece que eu estou colocando uma calça meio justa e tentando fazer com que eu preciso fazer a barra da calça, talvez eu tenha que acertar o botão e tal. Não está encaixando muito bem, sabe? Se eu faço o contrário, se eu estou pegando a calça e procurando a pessoa do número certo daquela calça, vai encaixar melhor. Eu não vou ter que fazer acerto nenhum. Né? Eu não vou ter que fazer ajuste nenhum. Então, o diálogo do ator com o próprio personagem fica facilitado e, portanto, o diálogo do diretor para com aquele ator na busca do personagem vai ficar mais fácil. E aí, por consequência, o espectador que assiste cria uma identificação porque aquilo parece verdade. Então, não tem como mais para mim fazer... eu não tenho como, né, fazer esse pensamento funcionar de uma maneira que não seja neste método, assim, sabe? Com roteiro indo buscar os personagens e os atores e não o contrário. É claro que em alguns projetos existem, né, a vontade da fama, do renome. Então, vamos encontrar um ator que seja cartaz. Isso é muito discurso comum, né, que todas as produtoras passam, assim. Mas mesmo na busca do cartaz, eu tenho que encontrar a calça que cabe. Senão a coisa não fica muito certa, assim, não fica muito justa. Esse match não acontece. E eu acho que tem um equívoco muito grande que também é uma coisa pouquíssimo estudada no audiovisual, que é o estudo do próprio espectador, né? O que o espectador quer? Muitas vezes as pessoas fazem uma leitura de acordo com o que elas acham que vendem, né? Então, aquilo que vende é aquilo do desejo do espectador. E não é assim necessariamente, a gente sabe. Então, eu preciso entender um pouco mais do que o ser humano está sentindo naquele momento histórico, sociológico, para daí oferecer para ele uma arte que corresponda ao pensamento dele. Então, eu acho que a gente tem algumas falhas de concepção ali dos projetos que geram essa ausência, talvez, do espectador do audiovisual, e quando projetos que vão de encontro à realidade deles próprios atingem um patamar de venda maior. Não sei se eu fui super clara. Você filosofou, mas você foi super clara. E engraçado porque você descrevendo assim, me veio à cabeça o Sintonia, né? Que enfim, talvez o seu maior sucesso de público, se a gente for pensar. A Lê é responsável por montar esse elenco do Sintonia, que nasce inicialmente a primeira temporada na Luz Bragas, com o Condzilla, e depois produzida a segunda, terceira, quarta e quinta pela Gulani, certo? Primeira só que é Luz Bragas, né? E com muita audiência, né, no mundo inteiro. E essas pessoas que eram praticamente ali desconhecidas, tirando o JP, que tinha uma carreira na música e tal. Como você
E também num produto ali que, tipo, tem também uma expertise ali dos produtores, né, dos showrunners inicialmente ali para pensar que as pessoas queriam se ver representadas, né? As pessoas da periferia, da música, de São Paulo queriam se ver em cena dessa forma. Eu até hoje, quando penso no Sintonia, assim, o mérito mesmo é do Condzilla, assim, eu diria. Eu acho que a gente foi muito de acordo com aquilo que ele bateu o pé, e ele estava muito certo, porque ele estava muito próximo do universo que ele estava retratando. Então, ele e o Quintela, que são os dois criadores, né, o Guilherme Quintela, que é o roteirista principal, eles foram muito precisos no entendimento dessa pesquisa do espectador e para que público que eu estou falando isso. Para quem é o meu ouvinte neste momento. E o Condzilla, ele tinha, num primeiro momento, determinadas regras, né? Temos que falar com as pessoas de São Paulo. Então, para isso, eu tenho que dar a verdade. Então, eu não posso ter atores que não sejam de São Paulo. Tenho que corresponder a uma realidade de perfil físico de São Paulo. Tem que corresponder a uma característica de como que a igreja evangélica funciona nas periferias de São Paulo. Então, todos os universos da série tinham esse olhar muito preciso deles. E que, por mais que o audiovisual a gente tenha a experiência de que a gente pode fakear ou que a gente pode manipular a informação, o lugar da verdade sutil para ele trazia essa comunicação precisa, e ele não estava errado, ele foi muito preciso. Então, eu hoje em dia olho as 5 temporadas e percebo que essa marca vem dele, assim, vem do olhar dele, sem tirar nem pôr, assim. Sim. Não acho nem que foi o mérito do elenco e tudo mais, mas o mérito de ter escolhido atores desconhecidos foi também para a gente, de alguma forma, aproximar o público de pessoas que poderiam ser reais, já que eles não conheciam, aquilo podia ser quase documental, em termos de ideia de imagem, de construção de imagem, quase que documental, porque eu não reconheço aquela pessoa como famosa, então não tem aquele lugar do tipo, é o famoso interpretando alguém da comunidade. Sim. Então isso trouxe essa cara e trouxe um lugar muito verdadeiro para o projeto como um todo, e que eu tentei respeitar todas as temporadas, do começo ao fim, e claro, os produtores seguintes e os diretores todos tentaram manter essa marca o tempo todo. Eventualmente, nas últimas 2 temporadas, teve as suas exceções, mas que não foram problemáticas. Para alguns papéis específicos e tal, mas funcionou. Então, eu acho que foi um lugar da criação mesmo, de concepção, um lugar de conceito do projeto que fez com que isso fizesse diferença. Além do que a maneira que todo mundo interpreta não é num lugar do discurso distante também, porque a gente está muito acostumado a assistir os filmes e as pessoas falarem num lugar muito difícil, né, de vocabulário muito difícil, que também distancia o público, o grande público. E aquelas pessoas falavam como as pessoas falam, normalmente. No seu dia a dia, como eu falo, como você fala, como a galera na comunidade fala, como às vezes a gente erra, a gente gagueja, a gente conjuga errado. Não põe no plural. Exato. A vida como ela é, assim. Então, isso fez com que essa audiência atingisse grandes proporções, sabe? Sim. Então, eu dou 100% do voto para esse desenho do conceito do projeto, assim, sem tirar nem pôr. Não acho, né, que foi questões de lançamentos e tudo mais, assim. Eu acho que todos os projetos que eu faço, eu tento buscar o mais próximo dessa verdade. Então, sei lá, se eu pensar no Pedágio, por exemplo, com o Cauã, também tem isso, assim, né? O Cauã correspondia a uma verdade de vida dele para aquele personagem, né? E eu já conheci o Cauã desde os 8, 9 anos. Ele já tinha filmado comigo quando ele era criança. Então, não é que eu lancei, né? Ele já tinha feito outras coisas e tal, mas é que parece novidade, porque ninguém vê em grandes projetos com grande visibilidade. E eu gosto da possibilidade de dar oportunidade para todo mundo. Assim, eu não acho
que, não desmerecendo os atores com renome e nem os grandes canais de televisão, nada disso, mas é que eu acho que existem grandes atores em vários lugares, assim, eles só não tiveram a chance de fazer um papel. Desculpa. Não, para, você já fez novela, inclusive. É só minha piada pronta, do chorinho. Mas eu acho só que é isso, assim, a gente tem que olhar para todo mundo, a gente tem que tirar essa barreira que... Eu não sei se é preconceito ou falta de generosidade, sabe? De olhar para o todo, assim. De dar essas oportunidades. De dar oportunidades, também. porque, assim, eu já vi também atores de renome não serem tão bons. Sim. Então, é aquela frustração, sabe? Então, não é porque é famoso é bom, né? Isso é lenda urbana, eu diria, sabe? Não é tudo que sai ou seja, não é tudo que vende muito que é bom, exatamente, assim. Né? É muito matemáticas que envolvem outras questões juntas, assim. E tem também o brilho dessas pessoas, né? Que a gente também pensando assim, em lançar pessoas, né? Não que a gente está aqui numa escola de cinema, a gente não lança ninguém, a gente forma pessoas. Mas é muito bom ouvir você falar isso, porque o Condzilla se formou na IC, né? Ele é aluno formado aqui. E aí ver que ele transformou, né, a realidade, tipo, ele construiu uma marca que ele hoje é, tipo, mais importante que a escola, assim, né? Maior do que isso tudo aqui, tudo que ele realizou. É muito bom pensar que a gente teve oportunidade de estar na vida dessas pessoas de uma forma e conduzir os caminhos, né? Conduzir os caminhos de formação também. E, às vezes, pensando do lado do ator, né? Que a gente também tem aqui o curso TAC, que você também é uma das professoras fundadoras, esteve com a gente no começo, né? Da gente construindo a importância desse curso de formar pessoas para o audiovisual e tendo a oportunidade também de dar, de conduzir, né? Muito por você também, alguns dos nossos alunos para trabalhos especiais, assim, que aconteceram dentro do Colônia, né? Depois cada um foi traçando os seus caminhos aí, tipo, dentro da sua história como ator, o Guilherme, né? O Gui Correia, enfim, várias pessoas que você marcou a vida desses alunos que te conheceram, né? Então, tem um lugar que você não pode não ter lançado o Cauã, mas em algum momento você está ali olhando para essas pessoas e abrindo portas, né? Porque você é uma tomadora de decisão, pelo menos da primeira, do tipo, você vai para a reunião, né? Sim. Você vai ser selecionado para a primeira seleção. A palavra final pode até não ser a sua. Sim. No caso, como diretora de elenco, mas você que abre a primeira porta para essas pessoas que estão chegando, né? O Cauã, ele estava naquele teste do curta da Carol Marcovitch, que eu fiz réplica para você? Tava. E ele passou naquele... Ele é o protagonista do Órfãos. Do curta, né? É o Órfãos. Mas antes disso, ele tinha feito Crime Time comigo. O Hora de Perigo, que era uma série francesa. Que legal. Que a gente fez aqui, que era bem legal, na verdade. Era uma Com Augusto Madeira protagonizando? Essa? Exato. Aí eu lembro dessa história do teste para esse canal, né? Como a gente tem 40 minutos aqui para fazer esse Caixa Preta, eu queria já mudar o rumo dessa prosa para dar tempo da gente falar um pouco também de você como diretora e também como roteirista, né? Porque você também colabora com as suas obras que você está escrevendo, que você está conduzindo, você colabora, né? Com os roteiros das obras que você está fazendo a direção de elenco, mas você tem as suas histórias, né? Como é esse processo da escolha do seu assunto, aquilo que você quer falar, as histórias que você quer contar, e também o resultado disso, né, no papel, os roteiros que você já tem aí escritos, esperando o seu momento para nascer. E queria que você falasse também do seu projeto de documentário, queria que você falasse da experiência de dirigir no Colônia, queria que você falasse sobre essa Alessandra que eu estou tendo prazer de ver se realizar, assim, né? Que acompanho você há muitos anos, vendo você finalmente poder chegar e ocupar esse lugar, assim, não, isso aqui me preparei, eu sei fazer, eu vou fazer. Isso é uma coisa muito curiosa. Uma alegria, assim, né? Eu estou muito feliz, assim, faz muito tempo que eu não sentia esse prazer de me encontrar comigo mesmo, eu diria, assim. Que é esse lugar de você ter estudado muito por muito tempo, muitos assuntos dentro do cinema, do audiovisual, e ter trabalhado em muitas áreas para daí olhar e falar, bom, tenho condições de dirigir, porque
não tô caindo de paraquedas numa função nova, assim. Sei aquilo tudo que envolve, né, esse lugar, assim. Então, foi uma satisfação. Eu diria até que a minha ansiedade diminuiu. Eu diria até que a minha terapeuta virou e falou, nossa, você tá com outra cara. Eu também diria. Tô te vendo aqui, também tô achando. Foi um lugar muito surpreendente, assim. Eu acho que tem algumas questões que envolvem essa batalha e que... Aquela frase que todo mundo fala, ai, não desista dos seus sonhos, não sei o quê, que é meio balela, que você fala, ai, que coisa horrorosa e tal. Pode falar, a gente gosta do Augusto Cury. Não é que não desista dos seus sonhos, mas assim... Não desista de você, Não né? desista de você e não desista de construir o seu caminho, o seu trabalho, porque eu acho que mesmo que você vai seguir uma carreira de atriz, e é isso que você quer da sua vida e mais nada, sabe eras geológicas? Que tem camadas após camadas, assim. Então, tem uma primeira areinha, aí cai um pouco de terra, aí passa um rio, aí cai uns galhos de outra árvore, daí vai lá, teve um terremoto, juntou mais terra, aí juntou rocha, aí vai surgindo, veio lava. Aí veio lava de vulcão, aí ficou amacetado tudo aquilo ali, aí passou um outro rio, aí nasceram novas árvores, isso aqui. Ou seja, aquilo tudo vai gerando uma montanha, quando você vê tem uma cordilheira, entende? Assim, a gente é igual, assim, os trabalhos são trabalhos após trabalho, trabalho após trabalho. Aquilo tudo vai te dando um estofo, vai te dando consistência, eu diria, vai te dando segurança, vai te dando conhecimento. Nada é à toa, sabe? Sim. Então, aquilo vai te levando a lugares muito importantes. Não que eu não tivesse habilidade para ser diretora há 10 anos atrás, não é isso, mas eu acho que tem alguns lugares... como mulher, falando para mulher, que vivemos assim, né? Não sou herdeira, que eu posso ficar no luxo de ficar na minha casa só escrevendo e dirigindo e alguém paga minhas contas. Não, eu tenho que sair da minha casa para trabalhar, seja com o que for, seja com qual projeto for, e aceitar de tudo para fazer, porque eu tenho boletos. O sistema patriarcal realmente é cruel com todas nós mesmo, então até a hora de que alguém vira e fala, ok, você como mulher ser uma pessoa de decisão, isso é tipo... Sei como é. Suado, muito suado, e tem que ser uma luta constante, e eu espero realmente que cada vez mais nós possamos abrir portas para mulheres mais jovens. E acho que isso, assim, acho que eu fui solidificando essas outras camadas até agora olhar e falar, estou muito segura fazendo o que eu estou fazendo e não tem nada que me desvie desse lugar, desse eixo, dessa condição. Se é que isso vai virar automaticamente isso muito rápido, não sei. Semanas atrás eu conversei com uma diretora que eu admiro muito, que a gente trabalhou, que a gente já se conhecia, trabalhamos juntos, que é a Ana Mulaert, e que eu admiro muito a Ana, e nos tornamos amigas, e a gente brincou até conversando sobre esse fato de eu me tornar diretora. Ela fala, bom, eu perco minha produtora de elenco. E eu falei, não, jamais, vou continuar fazendo seu casting. Mas ela falou, você está mais preparada do que 80%, 90% dos diretores que estão no mercado. Então, isso faz uma diferença muito radical. E eu não tenho dúvida disso, assim, porque eu tenho muita tranquilidade. Assim, então, o fato de eu ter feito casting muito tempo e ter me dedicado ao estudo de personagem, ao estudo de ator, quando eu fui dirigir ator no set, foi tranquilíssimo. Assim, a coisa que todos os diretores têm medo, para mim, era um prazer. Então, eu pude sentar e eu reservava minutos, 10 minutos. Quanto tempo que vai montar a luz? Né? Vai dar, sei lá, 15 está pronto. Então, aqueles 15 minutos era o tempo que eu tinha para sentar com os atores e discutir o conceito da cena. E aí, a hora que a gente entrava para filmar, cara, eu não sei, rolava uma mágica, assim. Tô arrepiada. Porque sabe quando nem o cachorro late, nem a moto passa, nem o avião passa, nada acontece, e a coisa acontece, e aí o primeiro take já era lindo, que eu até ficava meio na dúvida, eu falava, foi incrível mesmo assim? É porque eu sou mãe. Ou não, sabe? E aí eu falava, vamos fazer um segundo take de segurança, assim. Só pro editor não ficar bravo comigo. Não, assim, mas
Claro, não todos, né? Claro que teve momentos que tiveram erros e tudo mais, acontece. Mas grande parte eu tinha uma tranquilidade muito grande nessa comunicação, assim. Eu falava exatamente o que eu queria e o ator entendia exatamente o que eu queria e interpretava exatamente o que a gente tinha acordado os dois. Então isso foi muito gostoso, assim, foi um prazer muito importante, assim. Então isso para mim foi tipo, sabe, tá, essa parte que todo mundo fala que é difícil, tá. É a parte onde você brilha, né? Então isso foi muito legal. Agora, eu estudei muito tempo a arte, né? Estudei história da arte pra caramba, fiz vários cursos de história da arte, uma coisa que eu adoro, né? Sou uma pessoa que fez xilogravura pra caramba na vida, que adora toda essa coisa. Sou péssima desenhista, porque, enfim, me dediquei pouco a isso na vida, mas eu adoro arte. Então, quando eu tinha que pensar nos enquadramentos, aí eu vou dizer que parecia mensagem do além, que imediatamente vinha uma imagem de um quadro na minha cabeça, de algum lugar que eu tinha visto alguma coisa. Então, isso também parecia meio mágico, assim, sabe? Então, suas referências vinham da artes plásticas, assim, você falava muito assim, isso aqui me lembra... e de muitos livros que eu tenho e tudo mais, ou mesmo que eu não tivesse livro, eu já sabia onde eu ia estudar aquele enquadramento. E o fato de ter estudado cinema, ter feito uma faculdade de cinema, a gente obrigatoriamente vê muito filme. E se você quer ser diretor, você tem que sim ou sim ver muito filme. Você pode falar isso para aquela câmera? Sim, você tem que ver muito filme, sim ou sim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, várias vezes também, alguns enquadramentos, quando eu ia fazer a decupagem, eu tinha das referências dos filmes que eu gosto, né, dos estilos de filme que eu gosto, e que eu tinha como referência. E aí, eu sou muito CDF, você sabe? Então, eu fiz uma coisa que eu sei lá se as pessoas faziam, assim, mas eu fiz um caderninho de direção, que o André Ristum, diretor-geral, meu grande amigo, parceiro, e uma das pessoas mais incríveis que eu conheço nessa vida, deu até risada, assim, ele falou, você é muito CDF. Que eu fiz um caderninho de direção, todo decupadinho, então tinha... O seu storyboard, assim? Mais do que storyboard. Tinha lá a descrição da cena, por ordem de que eu ia filmar, dos episódios e tal. Aí tinha as fotinhos de locação, depois as fotos que eu fiz, os prints de referência, de enquadramento ou de estilo de interpretação. Algumas eu colocava, tipo, o mood ali da interpretação, o tom e tal. E outros... Usando como referência outros filmes. Algo tipo, eu quero isso, uma coisa meio Ryan Anderson ou Almodóvar. Às vezes um quadro específico de expressão, assim. Então, por exemplo, sei lá, teve uma cena que eu usei uma fotógrafa, que a menina era só uma fotógrafa específica de um estilo específico de fotografia. E eu queria que aquele estilo fosse o tom de interpretação da atriz. Foi a sua referência para ela como estímulo, exato. Né? Que legal. E aí depois a decupagem. Eu quero ver esse caderninho. E aí eu fiz essa lição de casa muito cuidadosa, assim. Então eu chegava no set com muita tranquilidade. Eu sabia o que eu queria, assim. Eu sabia como que ia. Se ia dar certo depois, não sei. Mas acreditava que sim. E eu acho que deu, assim, né? Os planos ficaram muito bonitos e tudo mais. Acho que a gente vai saber a hora que estiver pronto. Então foi um lugar de encontro muito prazeroso, assim. Agora, é claro, é diferente da sensação que eu tive no documentário e com a direção do documentário, e que é isso, assim, é o meu primeiro longa de documentário, e é um documentário muito autoral, muito pessoal, onde eu sou a roteirista, eu sou a personagem, eu sou a diretora. Então, é difícil até ter esse julgamento, porque eu não tenho nem quem olhe de fora e fale isso aqui é bom ou ruim, e na verdade é tão pessoal que as pessoas nem se sentem confortáveis para dizer se é o que é bom ou ruim neste lugar do documentário. Mas são sensações de direções diferentes. Então, isso também foi muito importante de experimentar. Agora eu quero experimentar os meus roteiros escritos de ficção, né? Eu dirigindo sozinha os meus roteiros de ficção, assim. Em relação a temas, eu acho que eu sempre... Eu não sei, assim, tem um olhar feminino em todos os meus projetos, e eu acho que vai ser inevitável que todos os meus projetos não tenham protagonistas mulheres. E desejável, né? Que tenha.
Assim, não tem como, assim, porque eu sou uma mulher e eu falo do meu mundo, assim, não entrei nesse lugar de arrogância de falar de um mundo do outro, sabe? Que eu não tenho propriedade. Mas tem muitas histórias que me seduzem, mas sempre sobre o ponto de vista da mulher. E várias temáticas diferentes, assim, eu tenho arquivos guardados de pesquisas para várias histórias diferentes, assim. E como CDF, tudo muito catalogado e organizado, assim. Alguém pode me patrocinar, isso também vou dizer para a câmera. Alguém pode me patrocinar para ficar escrevendo em casa todos esses projetos. Eu tenho certeza que serão projetos incríveis. Eu também tenho. Que incrível, Ale. Ai, já me deram um sinalzinho de que a gente está caminhando para o final. Já? Passa muito rápido, não é? Nossa, para mim começou faz 10 minutos, gente. Todo mundo fala isso. Eu fico. No começo do Caixa Preta, o primeiro, o segundo, acho que foi com a Lina, com a Maeve, durou 1 hora, assim. Só que, de fato, ficava muito longo, nem todo mundo assistia até o final. E aí a gente formatou por volta de 40, às vezes passa um pouco. Mas, assim, a gente tem tanta pergunta que eu nem comecei a fazer. Mas não é sobre, né? Eu não tenho que dar conta disso daqui. Isso aqui é só um caminho pra gente escolher ir ou não. Mas o que eu acho que é muito especial, assim, do teu olhar e que você trouxe sobre esse lugar do humano, né? Que você observa esses seres e encontra esses personagens. E depois você vai para a ficção levar essas pessoas, começa a dirigir, escrever sobre elas, né? E agora também, dentro do documentário, dentro dessa obra em específico que você está criando, que também, como artista que você é uma oportunidade de transformar a sua experiência em poesia, elaborar isso, que é isso que o artista faz, né? Transforma as suas dores em arte, em poesia, em assuntos, em reflexões. E eu tenho absoluta certeza assim, que você vai encontrar esse caminho, que vai ser um documentário. Quero muito assistir, se em algum momento você quiser me mostrar, antes de finalizar, porque é muito especial, como tudo que você faz tem ali a sua identidade, né? E que bom poder sentar aqui e te fazer essas perguntas e olhar para você que eu conheço há uns 12 anos e ver quantas coisas incríveis. Um pouco mais. Mais? Pra minha conta é 2013. Não, senhora. Porque a gente fica mais amiga, né? Se a gente fez o teste do Garotas do ABC, você pode poder. Não, você não me chamou pro teste do Garotas do ABC. Não, você fez o teste do Garotas do ABC. Não, eu fiz o último filme do Carlos Rachenbach, mas eu não fiz teste. Ele me convidou. Ah, sim, mas você tinha feito o teste antes. Bom, enfim. Não, eu acho que eu fiz alguns outros testes pra você. Eu fiz Encarnação do Demônio, com certeza. Encarnação do Demônio foi 2006. 2006? Foi. Ai, gente, faz tanto tempo. Uhum. Então faz 20. Uhum. 12, 18. Enfim, é muito bom ser testemunha dessa trajetória e passear por ela e ter a sua trajetória cruzando a minha em alguns momentos. Te agradeço por você ter aceitado o convite de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Queria dizer para quem está assistindo, a gente vai colocar na descrição desse vídeo a lista de filmes, né, que a Alessandra fez, a direção de elenco, colaborou com o roteiro, os projetos que ela está em desenvolvimento, que ela está realizando como roteirista, como diretora. E queria agradecer, como sempre, a nossa equipe maravilhosa, dos nossos alunos, Luca, ao nosso querido anjo da guarda, Almir, nossa Lina, linda, nossa aluna, e ao Rafa. Muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo esse programa com a gente. E obrigada a você que está nos assistindo até agora. Obrigada, gente, mas já acabou, é muito rápido. Quer falar mais algum? Quer falar uma mensagem? Uma mensagem de despedida. Uma fruta, aquelas loucas. Aquela fruta. Uma fruta, uma música, um filme, um time de futebol, que elas vão brincar de Marília Gabriela. Não, mas isso é uma coisa também que eu às vezes peço, assim, para os nossos realizadores que sentam aqui. Estamos numa escola de cinema, né? Esses aqui, você vai testemunhar, com certeza, a trajetória deles. Falar, eu dei aula para fulano, eu fui isso aqui, eu conheci ciclano. A gente que é professor tem uma vaidade de dizer isso. Eu fui professora da Bela Campos, eu fui professor do Bruno Hoffman, eu fui, não sei. A gente tem esse lugar, né? Que é a nossa realização. Que é para isso que a gente se dedica, né? Nossa experiência como educadores. Então, estamos numa escola de cinema, vários jovens artistas. Eu acho que tem duas coisas. Uma, não desistam de falar sobre aquilo que você tem vontade de falar. Uhum. Isso sempre. Não precisa tentar se encaixar nos moldes dos outros, que isso fica fake e aí não vai para frente.
E essa coisa, não desista dos seus sonhos, que é horrível. Mas, assim, não pare de construir. É isso. Pensamento criativo significa construção. Então, não pare de construir. É isso que é mais importante. É melhor, né? Vamos apagar a frase anterior. Não pare de construir coisas. A construção sempre vai te trazer reconhecimento e vai te trazer retorno sobre todas as coisas. Acho que é sobre isso. Me emocionei. Tá bom, vou continuar construindo. Tem um momento que eu choro também no Caixa Preta. Eu sou patética. Pisciano, gente, desculpa. Pode subir os créditos, Fox, me salva. Gente, corta, vai. Já deu. Obrigada. Você me ajuda, Rafa?